Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal O Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é dia 20 de setembro de 2025. Eu vim dar um breve relato do último contato que o meu gêmeo fez comigo. Não foi nem hoje, nem ontem, aconteceu antes disso. Até me surpreendeu, porque eu achei que demoraria um pouco mais de tempo, sempre leva um pouco mais de tempo, mas eu acho que talvez as coisas estejam se acelerando ou ele tá menos orgulhoso. Ele tem sido diferente, inclusive nessa parte de comunicação. Já há um tempo eu venho me surpreendendo, então dessa vez não foi diferente. Ele me surpreendeu sim, com a rapidez e com a coerência também, porque ele me ligou, ele perguntou se podia me ligar, me ligou e conversou comigo, perguntou, né, como que ia ficar. Eu percebi, assim, nele, assim, que já não era mais aquele medo, aquele ego que tava tentando me... Porque quando eu comuniquei que eu não queria mais encontrá-lo, eu sinto, assim, eu senti o ego, assim, dele tentando me convencer do contrário. Claro, a gente faz isso é normal. E eu vi que quando ele me ligou já não era mais aquela pessoa, entendeu? E aí ele perguntou pra mim, né, como que ia ficar, se a gente ia continuar se vendo ou se a gente não ia se ver. E ele perguntou, assim, com palavras de clareza. Inclusive me disse que ele precisava saber pra ele próprio não criar expectativas. Aí ele deu a entender que não precisava acontecer nada, que quando a gente fosse se encontrar, poderia ser só como amigo, só pra se ver e conversar, que a gente já fez isso muitas vezes. Mas eu disse que não, porque entre a gente sempre é tudo tão intenso e de uma certa forma num certo momento da dinâmica, nós divinas femininas sentimos esse escape, sabe? Que quando acontece esses encontros, as energias estão diferentes e acaba meio que roubaram a palavra que eu não gosto de usar, mas é o que acontece, é como se ele levasse um pedaço da nossa energia. É como se, na verdade, se equilibrasse. Isso já foi até provado cientificamente. Quando tem duas pessoas em um lugar e uma tá 10 de alegria e a outra tá 2, as duas se equilibram. E cada uma fica com 6. 10 mais 2, 12, e cada uma vai ficar ali com 6, entendeu? Porque acaba se equilibrando. E entre as chamas gêmeas isso não é diferente. E eu até faço uma associação com o meu começo, né? O começo ali da minha dinâmica, nem no começo da dinâmica ainda, no tempo que a gente se encontrava e que eu não sabia da dinâmica, bem no começo, quando a gente se conheceu, eu entendo isso, porque a mim também eu me sentia muito bem quando eu tava com ele. Eu roubava essa energia dele. É como se a presença dele me acalmasse e me abastecesse de alguma coisa. Eu tava sempre nessa busca de algo que tava fora de mim e não dentro. E eu achei coerente isso, porque tipo, eu senti a mesma coisa acontecendo com ele agora, sabe? E essa vontade de tentar convencer o outro a estar perto, só perto. Não precisa nem conversar, mas estar perto. Imagino que seja por isso, para suprir essa falta energética que muitas vezes impede a gente de olhar para si mesmo. Porque quando a gente tem essas pequenas doses, isso aconteceu comigo por todos os 4 anos que eu conhecia ele, e não, os 6, né? E não sabia da dinâmica. Você vai ganhando pequenas doses, né, de alegria e da energia do outro. E aí, quando você tá sozinho, a sua cabeça está freneticamente pensando em quando vocês vão se encontrar. E isso meio que impede a gente de acabar olhando para dentro, para nós mesmos, para os nossos problemas. Mas não culpo tudo o que aconteceu, porque eu era muito nova e a internet não era tão difundida ainda em assuntos de psicologia e de autoconhecimento mesmo. Ou também não chegava a mim, porque eu não estava na energia certa. Mas eu acho que hoje, pelo menos uma coisa boa veio da internet, que é ter acesso, assim, a mais coisas verdadeiras, a conteúdos verdadeiros
sobre autoconhecimento, sobre... Eu nem sabia que a gente tinha que olhar para os próprios problemas. Eu sabia que existia uma lei que era aquilo, enquanto você não curar uma coisa, né, vai continuar ali se repetindo. Mas eu não conseguia olhar verdadeiramente e entender o que era aquilo, assim, até o último significado da palavra. Mas hoje eu entendo. E aí ele pegou e falou que queria saber disso, com certeza, para ele não criar expectativas em me encontrar. Aí eu peguei e falei que a gente não ia mais se ver e que a gente podia conversar normalmente, porque, pra quem não sabe, né, todas as vezes que eu chegava nesse assunto, a gente brigava e se afastava muito feio, de tipo, bloqueios, de não mais conversar um com o outro por longos períodos de tempo, que era horrível. E eu peguei e falei pra ele que não precisava disso, né, que eu falei que a gente não poderia se encontrar. Mas se ele quisesse sempre conversar comigo, eu estaria ali. O que eu quisesse conversar com ele, eu também falaria numa boa, não ficaria ali me contendo. E ele disse que ele teve uma hora que, assim, que é aquela vontade de convencer o outro a fazer o que a gente quer. Ele falou que não tem graça, que só pelo telefone não é tão legal. Eu peguei e falei, assim, que existiu uma época que ele não tinha nem isso. E ter isso pra ele era bom. E que eu não conseguiria. E eu acho que foi a partir desse momento que ele começou a sentir verdade. Eu peguei e falei assim que não dava pra mim, não tava conseguindo. Não conseguia ser eu mesma, não conseguia ser autêntica, não conseguia me entregar sabendo que existe outra pessoa. Pode ser que isso seja uma crença minha. Pode ser que no final da minha vida eu descubra que eu estava totalmente errada sobre isso. Mas a verdade é que não foi por falta de tentar. Eu tentei. E foi inclusive isso que eu disse pra ele. Eu falei, olha, eu tentei. Você viu. Todos esses últimos meses sou eu tentando te encontrar e passar por cima disso. E fingir que você não tem uma outra vida. E a gente ficar junto e aproveitar o momento. Eu te dei o melhor que eu tenho. E eu estou te dando nesse momento o melhor que eu tenho. Mas acontece que esse limite foi ultrapassado. E toda vez que eu ultrapasso para te deixar feliz, me faz mal. E por mais que eu esteja 60% bem, porque realmente eu não fico à vontade nas situações, não é assim que eu quero estar com ninguém. Eu não quero estar assim com ninguém. Eu cuido de mim, sabe? Eu sou minha prioridade na vida. Então eu não quero que ninguém me faça me sentir menos do que eu sou. Isso eu não falei não, tá? Mas é como eu me sinto. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, não foi por falta de tentar. E aí ele ficou em silêncio, porque ele realmente percebeu. Porque quando a gente tava junto, eu dava esses sinais. Ele tinha um certo cuidado para ultrapassar os limites, para cuidar ali até onde ele podia chegar, porque ele sabia que também era uma zona desconhecida para mim, que eu estava tentando descobrir o meu limite. Mas aí eu falei que ele tem o meu melhor, que se ele quiser é isso que eu posso entregar. Mas enquanto esse relacionamento não acabar, é só isso que a gente pode ter. Aí ele pegou e falou a frase que ele sempre me fala. Então não tem mais nada que eu possa fazer. E houve um silêncio que eu acho que ele percebeu. Não sei se foi só... Não sei se ele percebeu, mas eu percebi, porque foi um silêncio que eu peguei e falei assim, sua escolha. Tudo bem, eu entendo, eu não tô pedindo pra você mudar, porque nas outras vezes em que a gente teve uma conversa parecida com isso, eu sempre pedia pra ele terminar, sempre ameaçava ir embora se ele não terminasse. E dessa vez eu não ameacei ir embora, dessa vez eu não pedi nada. Eu só comuniquei que era a escolha dele e eu me senti bem com isso. Eu tenho me sentido livre, é como se eu me libertasse de um problema que eu não posso resolver, um problema que não é meu.
E ele ficou em silêncio e ele pegou e falou assim também que tem sentido... Gente, chega até a ser incoerente essa parte. E eu fico... Quando ele fala essas coisas, eu não sei nem o que pensar, né? Eu fico pensando só assim, como que a pessoa não percebe? Mas ele falou assim que ele sente que ele tá dando mais do que eu, que ele tá fazendo mais do que eu pela gente, que quando eu quero encontrar com ele, ele vem correndo, o que é mentira, tá? Foi uma vez que eu quis, mas era meu aniversário, gente. Era meu aniversário, a gente tava brigado. Ano passado eu tive um aniversário ridículo de ruim, porque a gente tava brigado e eu tava com pensamentos obsessivos de que o meu dia ia ser ruim, e realmente foi. E esse ano eu queria uma coisa diferente. Então eu fui fazer as pazes. Ele me ignorou. Aí no final do dia ele apareceu. Aí no dia do meu aniversário a gente se encontrou e foi bem no dia que eu percebi que a presença dele não estava me fazendo bem, que estava me deixando, que eu queria que ele fosse embora logo. Foi engraçado esse dia, porque hoje eu tento lembrar desse sentimento, né? É que agora já passou um tempo, já faz um mês. E o sentimento, assim, passa, né? Mas eu lembro o quanto foi pesado, o quanto eu vi ele de um jeito desfigurado. E o quanto eu me senti ansiosa e queria que ele fosse embora. Foi muito estranho, porque eu nunca me senti assim na presença dele. Nunca, nunca. Sempre foi uma lua de mel pra mim. Eu sempre queria ficar muito perto. E naquele dia, não sei, foi tudo meio esquisito. Eu acho que foi uma grande virada de chave. E foi a partir desse momento que eu conseguia perceber que eu precisava impor os meus limites e comunicar que o nosso relacionamento físico de um ver o outro não ia funcionar mais. E essa situação, né, com ele, e só pra terminar a nossa conversa, aí a gente desligou o telefone, né, depois desse silêncio. E no outro dia ele veio conversar comigo, falou que ele me entendia sim, que ele entendia que os meus motivos, e entendia os meus pontos. E o que mais que ele falou? Isso, que entendia os meus motivos, entendia os meus pontos e que meio que respeitava isso. E que ele não queria que eu ficasse achando que ele não pensava em mim, né? Que ele não se importava com os meus sentimentos por causa da decisão que ele estava tomando. Eu peguei e falei que tudo bem, que eu não achava que ele era uma má pessoa e que eu também tinha os meus pontos, ele tinha os deles, eu também tinha que entender a situação dele e pra gente ter uma boa convivência, um e o outro aceitar o que tem agora. E foi legal a conversa. Eu me senti muito bem depois da conversa. Eu não tenho esperado nada. Eu me sinto uma pessoa livre. Eu sinto ainda a energia dele. Tem horas que, se eu tô principalmente fora de casa, na rua, e vem essa energia, eu me sinto fraca. Porque eu acho que também tem um barulho, assim, da rua, né? Já é um ambiente diferente, não é só a minha energia que tá ali. Eu me sinto fraca. Tem vezes que eu sinto como se uma flecha... Esse sentimento é diferente, hein? Uma flecha atravessando o meu corpo, assim. Aí atravessa meu coração e eu sinto aquela dor, mas eu não reconheço aquilo, tudo passa bem rápido. Mas eu sinto, eu sei que tá doendo de alguma forma. Eu não deixei de sentir a energia dele, eu só não me conecto com aquilo. Mas às vezes me dá uma sonolência, me dá uma dor de cabeça. E eu sei que essas coisas não são provenientes de mim porque eu conheço muito bem os meus sentimentos. E a minha luta do momento é descobrir dentro de mim o que me faz algumas vezes ainda ficar projetando situações nas pessoas. Não só nele, mas mais nele, né? Porque ele é minha chama gêmea. Mas às vezes ainda minha mente, o meu ego, ele cria pequenas situações que já é uma coisa que nesse momento era pra eu ter superado, sabe? Essas
projeções fora de mim. Eu tenho pensado que pode ser um costume de muito tempo, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, gente. A minha vida na minha cabeça, ela era um conto de fadas, assim. E eu sonhava muito com uma vida perfeita, não só de relacionamento, mas profissional também. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa profissionalmente. Não assim gananciosa, mas ambiciosa de querer ali cumprir meu papel, de estudar, ter boas notas, ser uma boa aluna, entrar numa boa empresa, sabe, conquistar um cargo legal, realmente ser a pessoa que os outros buscam informação, pesquisa. Sempre gostei muito de aprender coisas novas, de trazer coisas novas para os lugares que eu vou e para as pessoas também. Então eu sou ambiciosa nesse quesito também, e a minha mente projetava muito dessas coisas fora, sempre me imaginando nos melhores cenários, com a melhor pessoa do meu lado, com uma família perfeita. Por muito tempo também eu projetei isso em pessoas que nem existem ainda, ou talvez nunca existirão, meus filhos. E então eu ainda tenho certos momentos disso, que eu vejo, eu reconheço que existe uma busca que ainda tenta se projetar para fora de mim. Talvez possa ser esse costume de 30 anos vividos, praticamente os 2 últimos, assim, que foi realmente um processo profundo de autoconhecimento. Mas até lá eu ainda ficava procurando fora o que eu encontro dentro, e junto com isso ainda tenho esse equilíbrio, esses momentos de pura lucidez, onde eu sou totalmente feliz. Gente, acordo com alegria, uma vontade de fazer as coisas, e tenho vontade de fazer as coisas que eu gosto, de mostrar pro mundo quem eu sou, e assim, sem medo. E eu sou uma pessoa muito introspectiva, 100% introspectiva, é o meu tipo psicológico. Mas eu tenho essa vontade de conversar, de falar as coisas sem ter medo de qualquer pessoa julgar. É como se a opinião das pessoas, que sempre foi algo para mim muito importante, mesmo que a nível inconsciente, mesmo quando eu achava que isso eu já tinha soltado, já tinha liberado, ainda era. Nesse momento, eu sinto que eu não tenho medo de falar as minhas verdades, mas eu não quero levar mágoas para casa, não quero guardar mágoas de ninguém, porque eu não disse uma coisa que estava dentro de mim. As pessoas, eu acho que eu tenho uma energia, não chega a ser uma energia, não é uma energia fraca, mas eu sou uma pessoa que a minha vida inteira eu tentei não desagradar o outro. Então, muitas pessoas me conhecem nesse lugar, e algumas pessoas têm a mania, principalmente pessoas mais velhas que eu, de ditar coisas sobre como eu devo ser, o que eu devo fazer. Se você não é assim, é porque você não tem um pensamento livre, sabe? E eu tô pouco me lixando agora para essas pessoas. E um pensamento até que veio para mim ontem foi que, se as pessoas falam para mim livremente o que elas acham sobre mim, ou sobre como eu deveria ser, e eu ainda assim permaneço na vida delas, entendo, acolho, não revido, acho loucura, mas eu não revido, não falo pra pessoa o que eu acho, não exponho minhas opiniões, pra não desagradar, né? Mas eu ainda assim permaneço na vida delas, porque se eu fizer o mesmo que elas estão fazendo comigo, elas vão embora da minha vida. E outra, eu já tô no nível que, se for também, é porque a energia incompatível e as energias que são compatíveis comigo nesse momento, elas vão chegar até mim. Então eu tô vivendo esse momento entre o ser totalmente livre, encontrar tudo o que eu desejo dentro de mim, em lembrar que eu sou meu próprio holofote. Às vezes, quando os meus pensamentos estão muito perdidos para outras coisas, outras pessoas, outras situações rotineiras dos outros, que eu nem me identifico, eu paro, respiro, olho para minha mão e finjo que ela é um holofote, coloco assim um jato de luz assim na minha cara, para lembrar
um gesto para lembrar que a luz está em mim, que eu preciso prestar atenção em mim. Ninguém mais vai prestar atenção em mim. Eu preciso entender dos meus sentimentos. Então, ainda existe uma pequena oscilação, muito pequena mesmo, menor que 3%, entre esse estado de liberdade, de ser livre, de ser eu, autêntica e fazer as coisas que eu gosto e ser ambiciosa e querer ter alegria e abundância fazendo o que eu gosto, e esses pequenos momentos em que eu oscilo e ainda projeto no outro alguma coisa, alguma falta, algum reconhecimento, mas eu sinto que isso é uma ferida em cicatrização, é uma ferida finalizando assim seu processo, é uma Dani entendendo o final do que verdadeiramente é ser eu. E outra coisa que também que eu queria trazer hoje e que eu refleti muito principalmente nos últimos 2 dias, é sobre crenças, sobre coisas que as pessoas falam, não só sobre como eu devo ser, mas sobre coisas que eu também penso que deve ser. E eu quero aproveitar essa oportunidade para falar para o universo que eu estou aberta. Apesar de em alguns momentos ainda vir essa dor, talvez essa ferida, esse trauma, esse resquício de ego ferido, em que fique tentando impor coisas sobre o que vai acontecer, eu quero que o universo entenda que eu quero cortar isso, eu corto essa ordem de comando, eu quero me libertar disso, dessas crenças de que eu sei melhor como as coisas devem ser, ou os e se's, né? E se ele não tiver assim? E se a outra pessoa que pode surgir não for assim? E se esse trabalho eu não gostar? E se esse trabalho for gastar meu tempo demais e não me der nenhum resultado? E se esses amigos que eu tenho não são bons? E se esses lugares que eu forem não tiverem pessoas do bem ou forem mal energizados? Eu quero me libertar de tudo isso, de todas as coisas que as pessoas falam que eu devo ser. Esses dias eu escutei que eu sou muito resistente. Ai, e foi numa situação tão banal, assim, num assunto que eu não queria estar conversando sobre e que não estava me agregando absolutamente nada e inclusive cansando a minha mente. Mas sabe quando você tá ali só pra pessoa não se sentir mal, né? A famosa eu, né? Preciso abandonar mesmo esses hábitos porque eu acabo ouvindo coisas que eu não quero. Mas dessa vez eu não deixei barato, eu expus minha opinião. Mas eu ouvi esse, por ter opinião diferente, me falaram que eu sou muito resistente. O que me levou a pensar é que talvez eu seja, gente. Talvez tudo isso que eu acho agora, tudo isso que eu sei sobre expansão de consciência, sobre o estado energético que eu vivo, seja grande mentira, seja o errado, entre aspas. Talvez quando eu chegar no céu ou fazer a passagem, eu vou perceber que eu era, sim, resistente e que tudo isso que eu aprendi é ilusão e a outra pessoa que estava certa. Mas talvez não. Mas ninguém tem como saber. Entende? Eu escuto muitas coisas e hoje meu principal questionamento é como essa pessoa sabe? Pessoas que conversam comigo 1 hora por dia, olha lá, 1 hora na semana, que me conhecem recentemente, falam coisas sobre mim como se me conhecesse profundamente, sendo que eu vivo em mim. Eu sei que isso não é verdade. Aí a pessoa afirma com toda certeza, você é muito resistente. Não tem como essa pessoa saber. Então, não acreditem em tudo que te falam, não acreditem em tudo que você escuta. Ninguém tem 100% de certeza de nada. Só você e o seu coração é que podem te falar. Só o seu coração pode te guiar. Só ele sabe para onde você pode ir. Tudo que causa dor demais
não é o lugar certo. Se tá pesado demais, não é o lugar certo. E disso eu falo com experiência. Com experiência. Tudo que sempre foi muito difícil na minha vida é porque não era o lugar pra mim. Não quer dizer que você não vai conseguir conquistar, porque você conquista. Por mais que seja difícil, e hoje eu vejo sobretudo sobre a minha faculdade de engenharia, sobre os meus últimos anos na Europa, que foram muito difíceis, eu fui muito resistente a voltar, sobre a minha própria união com a minha chama gêmea, que, forçando ou não, aconteceu, entendeu? E foi muito difícil, foi muito difícil até dessa última vez, porque é difícil você não estar no lugar que você sempre idealizou e tá aceitando menos do que você merece, mas ela acaba acontecendo. E você, às vezes, até chama isso de bênção, entendeu? Mas é só o universo te mostrando que ali não é o lugar, tá pesado demais. Mas isso a gente só vai saber se é realmente verdade quando a gente morrer. E tá morrendo agora. Então eu acho que hoje é sobre isso. E eu quero falar mais uma coisa. Até pessoas que estudam, tá? Que estudam muito, assim. E que sabem. Porque eu vejo muito isso na psicologia. Até a gente que estuda sobre a alma, sobre a vida, sobre a mentalidade humana, sobre o autoconhecimento, não tem todas as respostas. Não quer dizer que aquilo é tudo certo. E hoje, e principalmente nesse universo de chamas gêmeas, né, que termos psicológicos são muito difundidos e nem sempre pela própria definição da psicologia, que principalmente ego, luz, sombra, ânimos, ânimas, ânimos, ânima, individuação, processo de individuação. Tudo isso é muito difundido, esse vocabulário, assim, no universo, né, do autoconhecimento e das chamas gêmeas, principalmente. E, às vezes, eu escuto pessoas falando que uma chama gêmea espelha a sombra da outra, e quando ele tá mal, ele vai te espelhar a sombra, e quando você tá mal, você espelha a sombra dele. Nada disso existe. O que eu quero dizer é que não é assim. Não se sinta mal por estar, às vezes, ouvindo alguém falar isso e tá nesse lugar, e não sentir que seja assim com você, mas tá ouvindo o outro falar e pensar, talvez eu tô aí. Se questione. Só você sabe a sua verdadeira resposta, mas se questione olhando para dentro de você, esperando algo de você, porque toda vez que a gente espera algo de fora, do outro, é frustrante. A gente acaba se frustrando mesmo. Tome isso de lição como o último episódio que aconteceu com a minha chama gêmea. Tadinho, ele falou, eu fiquei muito frustrado. Mas quantas vezes eu não me frustrei? Porque eu imaginei dias maravilhosos e noites incríveis com ele. Mas aqui estou eu, depois de tanto tempo, tantos sonhos não realizados, eu ainda estou firme e forte nessa relação. Então eles também não vão embora por um desapontamento que a gente causa neles, entendeu? No ego deles. O importante é que quanto mais a gente alcançar a luz e a verdade, a autenticidade dentro da gente, mais a gente vai conseguir irradiar essas coisas para eles. Ninguém tem todas as respostas. Uma coisa que eu tô trabalhando no desapegar é isso também. Ninguém tem data, ninguém sabe quando vai acontecer. Às vezes a gente sente que tá muito próximo, e eu digo isso que às vezes eu sinto, mas também pode ser o meu ego trabalhando para tentar sentir menos a falta, sentir menos esse espaço que existe entre a gente ainda, entre até um espaço, né, energético, de energias que ainda não se encontraram. Às vezes é o nosso próprio ego tentando arrumar desculpa. E é importante ponderar isso. Bom, pessoal, acho que hoje era isso. Eu fico por aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Até o próximo vídeo.